Imagine enfrentar um exército imenso com apenas um pequeno grupo de guerreiros ao seu lado. Parece loucura, não é? Mas essa é a história de Gideão e seus 300 heróis, uma narrativa que desafia a lógica e confronta a crença comum de que precisamos de força em números para vencer. Gideão não era um comandante militar experiente e seu exército não era exatamente uma força de elite. Ainda assim, eles conquistaram uma vitória surpreendente, baseada não na quantidade, mas na fé. Você já se sentiu em desvantagem? Já enfrentou batalhas onde as probabilidades estavam todas contra você? Acredite, você não está sozinho. Gideão também se sentiu assim. Ele foi chamado para liderar quando tudo parecia perdido, quando a opressão esmagava seu povo e a esperança parecia apenas um eco distante. E é exatamente nesses momentos que a fé tem o poder de mudar tudo. Talvez seja o que você precisa para vencer as suas próprias batalhas. Uma mudança de perspectiva, um despertar de coragem. No final desta história, convido você a participar de uma oração poderosa. Uma oração que pode ser o início de sua própria vitória pessoal, assim como foi para Gideão e seu pequeno exército de heróis. Você está pronto para descobrir como a fé pode transformar o impossível em realidade? Vamos juntos nessa jornada, porque o que está por vir pode surpreender você. A narrativa de Gideão começa em um momento sombrio para Israel. O povo estava desesperado, oprimido pelos midianitas que pareciam invencíveis. Durante 7 anos, Israel sofreu nas mãos desses inimigos que saqueavam suas colheitas e enfraqueciam a nação. No meio desse cenário surge Gideão, uma figura improvável. Ele era apenas um agricultor, alguém que cuidava de seus afazeres escondido do caos. E, no entanto, é exatamente esse tipo de pessoa que Deus parece escolher. Aqueles que estão dispostos a ouvir um chamado, mesmo que o mundo ao seu redor esteja desmoronando. Quando Deus apareceu a Gideão, ele não foi escolhido por sua força ou habilidade militar, mas por algo muito mais profundo, sua capacidade de confiar. Em uma época onde tudo indicava derrota, Gideão precisava acreditar que a fé poderia fazer a diferença. Aqui, a verdadeira lição é sobre ter coragem em tempos de incerteza. Imagine enfrentar uma situação impossível. É nesse momento que a fé entra em ação. Aquele que decide confiar, mesmo quando o medo o cerca, é aquele que pode fazer o impossível acontecer. Gideão, ao receber a missão, não sabia como poderia libertar Israel, mas sabia que precisava de um sinal. Ele pediu confirmação, e Deus o atendeu, mostrando-lhe que as batalhas da vida não são vencidas pela força física, mas pela coragem do espírito. Aqui, a história nos ensina que é normal questionar o caminho à frente, mas é a persistência que nos permite ver sinais claros do que precisa ser feito. Assim, a fé se fortalece quando decidimos seguir adiante, mesmo sem todas as respostas. E assim, a jornada de Gideão começa. Ele entende que sua missão é maior do que ele próprio, mas o primeiro passo já está dado. A história de fé e coragem de Gideão abre as portas para algo muito maior, algo que só se revela quando a provação começa a apertar. Quando o peso das circunstâncias cai sobre seus ombros, é aí que a verdadeira transformação acontece. Israel vivia tempos difíceis e a opressão dos midianitas parecia não ter fim. Por 7 anos, os inimigos saqueavam suas colheitas, roubavam seus animais e deixavam a nação em uma pobreza profunda. Os israelitas estavam acuados, escondendo-se em cavernas e vales, tentando salvar o que restava. A raiz desse sofrimento era clara. A idolatria havia afastado o povo de Deus, abrindo espaço para que seus inimigos prevalecessem. Esse período de opressão é um lembrete poderoso de que, às vezes, precisamos enfrentar as consequências de nossas escolhas para redescobrir o caminho certo. O cenário era de total desespero e muitos se perguntavam se havia alguma esperança.
É comum, nesses momentos, esquecer o que realmente importa e deixar que o medo domine as decisões. Israel estava num ponto crítico, onde a única saída era clamar pela ajuda divina. Imagine uma situação em que tudo parece perdido e a única opção é um pedido desesperado de socorro. Quando o povo finalmente implorou por ajuda, estava reconhecendo a necessidade de voltar-se para algo maior que suas próprias forças. Esse clamor não foi em vão. A opressão trouxe consigo um desejo de mudança, um desejo de retorno ao que era certo. É assim que, em momentos de adversidade, muitas vezes encontramos a força para buscar redenção. Deus ouviu o clamor do povo, e a história mostra que o primeiro passo para a restauração é o arrependimento. A dor, por mais intensa que seja, pode se transformar em uma oportunidade de redenção quando decidimos pedir ajuda e admitir nossas falhas. A história da opressão de Israel nos ensina que, por mais que a situação pareça sem saída, sempre há uma chance de recomeçar. E foi nesse momento, no auge do sofrimento, que Deus escolheu alguém improvável para liderar o povo de volta ao caminho certo. O próximo capítulo estava prestes a começar e era hora de Gideão entrar em cena. O momento crucial chegou quando Deus escolheu Gideão para liderar Israel. Gideão, um homem humilde da tribo de Manassés, estava longe de ser um guerreiro renomado. Na verdade, ele era o mais jovem de sua família, alguém que jamais imaginaria ser o escolhido para uma missão tão grandiosa. Mas é exatamente assim que Deus age, escolhendo aqueles que parecem insignificantes aos olhos do mundo para realizar feitos extraordinários. A visita de um anjo ao encontro de Gideão marcou o início dessa jornada, e o título de Homem Valoroso ecoou como uma promessa do que estava por vir. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Naturalmente, Gideão tinha dúvidas. Quem não teria? Encarar a tarefa de libertar uma nação parecia uma missão impossível. Em busca de confirmação, ele pediu um sinal a Deus, algo que solidificasse sua fé. O famoso teste do velo de lã foi a resposta que ele precisou. Primeiro, o velo ficou encharcado de orvalho enquanto o chão ao redor permanecia seco. Depois, o contrário aconteceu. Juízes capítulo 6, versículos 36 a 40. Esses sinais foram uma garantia divina de que ele não estava sozinho. Esse momento reflete a importância de buscar orientação quando estamos em dúvida, de saber esperar por sinais claros antes de agir. A partir desse ponto, Gideão começou a perceber que a confiança em Deus era seu maior trunfo. Ele não precisava ser o mais forte, nem o mais sábio, apenas precisava ser obediente e fiel ao chamado. Aqui, a história faz uma conexão direta com a realidade de muitos de nós. Todos enfrentamos desafios que parecem grandes demais para nossas capacidades. A lição de Gideão é que não se trata de quem somos, mas de quem está ao nosso lado e a quem escolhemos seguir. Assim, mesmo que Gideão não se considerasse um líder nato, ele decidiu dar um passo adiante, aceitando sua missão com fé. A coragem, afinal, não é ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. E foi exatamente isso que ele fez, preparando-se para reunir um exército que enfrentaria um inimigo muito maior e mais forte. A próxima etapa seria uma verdadeira prova de fé e confiança na providência divina. A história da opressão de Israel nos ensina que, por mais que a situação pareça sem saída, sempre há uma chance de recomeçar. E foi nesse momento, no auge do sofrimento, que Deus escolheu alguém improvável para liderar o povo de volta ao caminho certo. O próximo capítulo estava prestes a começar e era hora de Gideão entrar em cena. O momento crucial chegou quando Deus escolheu Gideão para liderar Israel. Gideão, um homem humilde da tribo de Manassés, estava longe de ser um guerreiro renomado.
Na verdade, ele era o mais jovem de sua família, alguém que jamais imaginaria ser o escolhido para uma missão tão grandiosa. Mas é exatamente assim que Deus age, escolhendo aqueles que parecem insignificantes aos olhos do mundo para realizar feitos extraordinários. A visita de um anjo ao encontro de Gideão marcou o início dessa jornada, e o título de Homem Valoroso ecoou como uma promessa do que estava por vir. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Naturalmente, Gideão tinha dúvidas. Quem não teria? Encarar a tarefa de libertar uma nação parecia uma missão impossível. Em busca de confirmação, ele pediu um sinal a Deus, algo que solidificasse sua fé. O famoso teste do velo de lã foi a resposta que ele precisou. Primeiro, o velo ficou encharcado de orvalho enquanto o chão ao redor permanecia seco. Depois, o contrário aconteceu. Juízes capítulo 6, versículos 36 a 40. Esses sinais foram uma garantia divina de que ele não estava sozinho. Esse momento reflete a importância de buscar orientação quando estamos em dúvida, de saber esperar por sinais claros antes de agir. A partir desse ponto, Gideão começou a perceber que a confiança em Deus era seu maior trunfo. Ele não precisava ser o mais forte, nem o mais sábio, apenas precisava ser obediente e fiel ao chamado. Aqui, a história faz uma conexão direta com a realidade de muitos de nós. Todos enfrentamos desafios que parecem grandes demais para nossas capacidades. A lição de Gideão é que não se trata de quem somos, mas de quem está ao nosso lado e a quem escolhemos seguir. Assim, mesmo que Gideão não se considerasse um líder nato, ele decidiu dar um passo adiante, aceitando sua missão com fé. A coragem, afinal, não é ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. E foi exatamente isso que ele fez, preparando-se para reunir um exército que enfrentaria um inimigo muito maior e mais forte. A próxima etapa seria uma verdadeira prova de fé e confiança na providência divina. Na calada da noite, o pequeno exército se posicionou ao redor do acampamento inimigo, aguardando o sinal de Gideão. Quando o momento chegou, os 300 homens quebraram os vasos, revelando as tochas brilhantes, e tocaram suas trombetas com força total. O som ecoou pelo vale, e as luzes inesperadas quebraram a escuridão. Os inimigos, surpresos e aterrorizados, acreditaram estar cercados por um exército gigantesco. O pânico se instaurou rapidamente, levando os midianitas a se atacarem mutuamente, numa confusão desesperada. Juízes, capítulo 7, versículo 20. Essa estratégia é uma lição sobre a eficácia da surpresa e do uso da informação. Gideão conhecia bem os supersticiosos midianitas e sabia que o medo era sua fraqueza. Usando o que sabia, ele transformou uma situação impossível em uma vitória certa. É um exemplo prático de como o conhecimento do inimigo, seja ele uma situação complicada ou um desafio específico, pode ser a chave para virar o jogo a nosso favor. Além disso, a história reforça a importância de seguir o plano, mesmo quando ele parece insensato. Gideão e seus homens não duvidaram do comando que receberam. Mesmo que a estratégia desafiasse todas as expectativas, eles confiaram e essa confiança os levou ao triunfo. E assim, o impossível aconteceu. Um exército imenso foi derrotado sem que uma única espada fosse desembainhada. Mas a vitória de Gideão era apenas o começo, e o que parecia o fim da batalha preparava o terreno para algo ainda maior. A vitória de Gideão com apenas 300 homens contra um exército de 135 mil foi nada menos que um milagre. A derrota dos midianitas e amalequitas deixou claro que aquela batalha era mais do que um confronto físico. Era uma demonstração do poder de Deus. A confiança de Gideão e seus soldados na estratégia divina fez com que o impossível se tornasse realidade.
A luta não foi apenas vencida com força, mas com fé, obediência e inteligência. Cada passo dado foi guiado pela certeza de que Deus estava à frente da batalha. Juízes, capítulo 7, versículo 22. Esse triunfo sobrenatural também trouxe uma mensagem clara para todos que observavam. Israel, antes afundado em opressão e idolatria, viu seu destino mudar graças à intervenção divina. A vitória sobre um exército tão numeroso foi um lembrete de que Deus não precisa de números para realizar grandes feitos. Ele precisa apenas de corações dispostos e confiantes. A confiança de Gideão nos planos de Deus transformou a fonte de Harod, um lugar antes marcado pelo medo, em símbolo de redenção e superação. Mais do que apenas uma história de batalha, a vitória de Gideão simboliza como podemos vencer desafios que parecem intransponíveis. Quantas vezes enfrentamos exércitos em nossas próprias vidas, situações que parecem muito maiores do que somos capazes de lidar? A lição aqui é que quando colocamos nossa confiança no que realmente importa, conseguimos transformar nossos medos em vitórias. A coragem de Gideão, sua capacidade de seguir um plano contra todas as probabilidades, é algo que inspira até hoje. Aquela batalha pode ter terminado, mas o impacto da vitória de Gideão continuou a ecoar por gerações. O povo de Israel viu o poder da fé em ação, e aquela pequena força de 300 homens provou que não era a quantidade que importava, mas a qualidade daqueles que estavam dispostos a lutar pelo que é certo. A história de Gideão se tornou um marco na trajetória de Israel, mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma luz no final do túnel. A história de Gideão nos ensina que não importa o tamanho dos desafios que enfrentamos, a vitória é possível quando confiamos no plano certo e temos fé. E agora, quero perguntar a você: quais são os exércitos que você enfrenta na sua vida hoje? Que batalhas parecem impossíveis? O que te impede de dar o primeiro passo rumo à mudança? Assim como Gideão, a transformação começa com um simples ato de coragem, ouvir o chamado e confiar. Se essa história tocou você, não deixe de aplicar esses ensinamentos na sua vida. A verdadeira mudança não acontece apenas com conhecimento, mas com ação. Então, eu te convido a refletir. O que você pode começar a fazer hoje que irá te aproximar da sua própria vitória? Compartilhe suas reflexões nos comentários, porque juntos podemos aprender ainda mais. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que inspiram e fortalecem a sua fé. Oramos: Senhor, assim como chamaste Gideão, um homem simples e humilde, para realizar grandes feitos, também me coloco diante de ti. Ajuda-me a enfrentar os desafios da vida com a mesma coragem e fé que ele teve. Quando as dificuldades parecerem insuperáveis e os medos tentarem me dominar, concede-me a sabedoria para ouvir tua voz e seguir tua orientação. Que eu possa reconhecer os sinais que me envias e ter a confiança de que, mesmo diante de um exército, não estou sozinho. Dá-me força para lutar, clareza para decidir e humildade para depender de ti. Que a vitória que venha seja um testemunho do teu poder e da tua fidelidade. Amém.